Era exatamente isso mesmo. Vamos colocar ela para cá. Ótimo, ótimo, ótimo. Pronto. Ok, vamos lá. Vamos que vamos, sem muitas delongas, né? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 4 do Estatuto dos Militares Estaduais. Anota todos os bisus, ok? Anota e vamos que vamos. O trem está decolando, ó. O trem, né, está dando início à sua viagem e o foguete está decolando. Cuida, cuida, cuida. Meninas, se visualizem desta forma para o ano de 2021, no cotidiano, bem como no trabalho de vocês, né, fardadas aos testosterona, né? Se visualizem aí, tirando a selfie aí em frente ao espelho aí com a farda aí do raio, do BP Choque e qualquer que seja, né, dos batalhões especializados da nossa Polícia Militar do Ceará. Para frente! Sonhe, mas sonhe alto, você nunca irá além dos seus sonhos. A aula de hoje, muito bacana, existem alguns detalhes que nós vamos mencionar e outros nós vamos apenas passar por cima porque é assunto que não cai em prova, mera letra de lei e a gente anda para não perder tempo e focar nosso objetivo, ok? Vamos para frente. São direitos dos militares estaduais a garantia da patente quando oficial, né? Nós já até mencionamos isso aí, a garantia da patente quando oficial e da graduação quando praça em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a elas inerentes, lembrando que em toda a sua plenitude, enquanto do serviço ativo, né, com as vantagens, prerrogativas e deveres a elas inerentes, logo tendo em vista que quando inatividade, né, algumas vantagens, prerrogativas e deveres delas inerentes não serão em toda a sua plenitude. Pega esse bizu aí, tá ok, pessoal? Em toda a sua plenitude, enquanto em serviço ativo. Anota esse bizuzinho aí, tá? Anota esse bizuzinho aqui, ó, em toda a sua plenitude, né, ó, em toda a sua plenitude, enquanto do serviço ativo, ok? Enquanto do serviço ativo. Estabilidade para oficial desde a investidura e para a praça quando completar mais de 3 anos de efetivo serviço, né? A estabilidade funcional para os militares estaduais são diferentes para as duas classes, das praças e classe dos oficiais. O oficial na posse e nomeação na investidura, de acordo com a lei vigente. Quando a lei for atualizada de acordo com o próximo edital, que é a previsão, será na data da inclusão dos cursos de formações, né? Mas por enquanto a gente deixa do jeito que está, que a estabilidade oficial é desde a investidura, nomeação, posse, ou seja, após o curso de formação, ok? E para a praça com mais de 3 anos de efetivo serviço. Porque se a gente colocar desde a posse os militares estaduais, questão de prova, é correto afirmar que os militares estaduais terão a sua estabilidade funcional quando da investidura no cargo de provimento efetivo, certo ou errada? É errada os militares estaduais, não, porque os militares têm os classe dos oficiais e a classe das praças, correto? E os oficiais quando da investidura, né? Quando dá posse nomeação de acordo com a lei vigente, tá, pessoal? Porque de repente pensa, porque o professor falou errado, porque não sei o que, etc e tal, né? Só que o extraterrestre aí estava lá a lei atualizada já. Nós estamos falando de acordo com a lei vigente, né? Ou seja, que a lei ainda não foi atualizada, ainda não entrou realmente de fato em vigor, ok? Depois que ela for atualizada, entrar em vigor e estiver cobrando no edital, aí a gente menciona do jeito que está ela. Mas para que essa aula já sirva, né, para os demais no futuro do presente aí, né, para os extraterrestres aí, o que acontece? Quando a lei for atualizada, esse incisozinho aí vai ser que a estabilidade do oficial vai ser a partir de quando? Quando do curso de formação, pessoal. Quando da nomeação, quando do ingresso do curso de formação. Por isso a gente precisa ver a lei, como é que ela vai vir, né? Ok? Beleza? E a questão da praça com mais de 3 anos de efetivo serviço. A gente não sabe se realmente vai mudar essa questão da estabilidade funcional ou não. Por isso a gente não vai mencionar muito. Mas anotem isso aí, a estabilidade funcional não é para os militares estatais, não é da mesma forma, não é de igual modo, ok? Elas são diferentes para as praças com mais de 3 anos de efetivo serviço e para
para o oficial na investidura. E tem um outro detalhe, pessoal, que pode ser cobrado na prova também, que as praças, né, os militares estaduais na classe das praças terão a estabilidade funcional com 3 anos de efetiva contribuição. Pessoal, errado. Contribuição não. Porque tem tempo de contribuição e tem tempo de efetivo serviço. São tempos distintos. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Se fosse tudo a mesma coisa, mudava só o nome, né? Não é a mesma coisa, tá, pessoal? Tempo de efetivo serviço é um, né? Eu acredito que nós já até vimos, né? Tempo de efetivo serviço e tempo de contribuição. Porque o tempo de contribuição você pode ter contribuído lá antes de ser militar. Antes de ser militar, você já pode ter contribuído para a Previdência. Aquilo lá é tempo de contribuição, ok? E a gente sabe que na polícia ele vai utilizar apenas 5 anos de contribuição lá fora e o mínimo tempo de contribuição aqui comum de serviço militar serão no mínimo 25 anos. Então, tempo de contribuição é uma coisa, tempo de efetivo serviço é uma outra coisa, tá? Então, cuidado para não vir uma pegadinha dessa forma, né? Que a estabilidade para as praças será contada com mais de 3 anos de tempo de contribuição. Aí o cara viu somente o tempo, 3 anos, e esqueceu o resto da frase, né, de contribuição, e não é tempo de efetivo serviço, ok? Show de bola, vamos para frente, passa a conta, fecha a régua. Anota esse bizu nesse incisozinho aí, tá, pessoal? Ó, 3 anos de efetivo serviço, ou mais 3, né? Maior 3, ok? Anota esse bizu. Uso das designações hierárquicas, ocupação no cargo da lei, né, na forma da lei, percepção da remuneração, constituição de pensão, promoção na conformidade desta lei, transferência para a reserva remunerada a pedido. A transferência a pedido, pessoal, é a transferência para a reserva. Beleza? Para a reserva. A reforma, aqui ó, reforma remunerada, toda ela é ex officio, ok? Ex officio, beleza? Cuidado, transferência para a inatividade a pedido, errado, muita atenção, transferência para a inatividade não, transferência para a reserva remunerada. Essa nomenclatura tem que aparecer na prova, porque se não aparecer e colocar é um direito ou prerrogativa dos militares estaduais a transferência para a inatividade a pedido. Errado. Para a inatividade qual? Porque existe a reserva e a reforma. E para a reforma ele não vai a pedido, ele vai ex officio. Ok? Show de bola? Anota esse bizuzinho aí também, tá, pessoal? Show. Vamos para frente. Férias obrigatórias, afastamentos temporários do serviço e licença no tempo desta lei. Vamos andando. Exoneração a pedido. Essa exoneração aqui, pessoal, é a mesma coisa que quando o servidor civil lá no, né, aqui, né, sem estar enquadrado, acobertado pela legislação militar, ele pede para sair. Ele vai lá no dono e ele pede para sair. Só que lá no mundo civil, quando ele pede para sair, ele está pedindo para ser demitido, né? Ele pede demissão. Então, cuidado para a gente não trazer isso para cá, para a prova. Lá é uma coisa, para a prova que ele não pede demissão, não existe isso, ele pede exoneração. Demissão já é uma coisa imposta a ele num processo administrativo, né? É uma punição que alcança o militar estadual, o oficial à praça. Aí tem lá, né, os requisitos para que a demissão alcance, a gente já viu ele na aula passada. Então, exoneração é quando ele está pedindo para sair, beleza? Anota esse bizuzinho aí também, tá? Para não confundir. E vamos lá, direito dos militares, artigo 52. Porte de arma, interessante, cai na prova isso aqui. Quando o oficial em serviço ativo ou em inatividade. Primeiro bizu, pessoal, ó. O militar que vai para a reserva remunerada ou para a reforma de via normal, vamos dizer assim, sem nenhuma, como é que eu posso dizer? Sem nenhuma, não está me faltando a palavra agora, né? Sem nenhuma restrição, muito bem, sem nenhuma restrição, o militar que vai para a inatividade sem nenhuma restrição, ele tem um porte de arma garantido, ok? Ele tem um porte de arma garantido, é um direito dele.
Porque já teve aluno que disse, mas quando o militar vai para a reforma, ele perde o porte de arma. Eu pergunto, não foi que tu viu isso, extraterrestre? Qual foi o planeta que tu viu isso aí? Não tem, pessoal. A atividade ou inatividade, o porte de arma é um direito dele. É um direito do militar estadual, ok? Aí ele diz o seguinte, salvo, né? Aqui, ó, a palavrazinha salvo, ou seja, a exceção. Isso aqui é a exceção via de regra, ok? Salvo por medida administrativa acautelatória, né? Acautelatória de interesse social, poderia ser uma medida cautelar, né? Aplicada pelo Controlador-Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário, vírgula, inativação proveniente de alienação mental. Olha aí, pessoal, bizu. Inativação proveniente de alienação mental. O que é isso aqui? O cara pirou o cabeção. Ok? Tá rasgando dinheiro o cara aqui, ó. Cheio de problema. Ok? Então, se ele... Vamos lá. Salvo por medida cautelatória administrativa por inativação proveniente de alienação mental. Beleza. Isso aqui tanto faz estar na atividade quanto na inatividade. Né? A medida cautelatória aqui, né, por inativação proveniente... Perdão. Última forma, né? Ativo não, ok? Inatividade. Quando ele diz inativação, é o processo de inatividade, ok? Beleza. Inativação proveniente de alienação mental, ou seja, ele está indo para a reserva ou reforma proveniente de uma alienação mental. Muito provavelmente, vai ser na condição de reforma. Na condição de reforma. Se ele está em inativação, se ele está sendo inativado, indo para inatividade, essa inativação quer dizer que ele está indo para inatividade. Em qual condição? Proveniente de alienação mental. Então, ele está sendo reformado por incapacidade definitiva. E se ele está sendo reformado por incapacidade definitiva, qual foi a causa? Alienação mental, pirou o cabeção, está rasgando dinheiro, está cheio de problema, prescrito pelo médico. Então, nessas condições, o porte de arma que pode ser algo potencializador de um futuro, etc. Então, né, se faz necessário ter essa restrição. Pessoal, entendam, é uma suspensão do porte de arma, não é uma proibição do porte de arma, porque a proibição do porte de arma alcançando o inativo, ela é uma punição, e a gente já viu na aula passada que é por tempo de no máximo até 1 ano, temporariamente por um limite máximo de até 1 ano, ok? Show de bola. Então vamos lá. E também não é uma cassação do porte de arma, porque cassação dá a ideia de que foi cassado e não tem mais esse direito, ok? Ele não terá mais esse direito. Então, se, né, a incapacidade definitiva dele cessar e ele retornar para o serviço ativo, né, ele terá novamente o direito. Então, o porte de arma foi suspenso, ok? Anota aí. Essa inativação aqui proveniente de alienação mental, o porte de arma será suspenso, ok? Show de bola. Aí qual o outro bizu aqui, pessoal? Quem é que dá essa suspensão do porte de arma para a inatividade? Para a inatividade, suspensão do porte de arma. Quem é a autoridade competente? Está aqui, ó. Aplicada pelo controlador. Vai ser o comandante geral? Não. Aplicada pelo controlador geral de disciplina. Por quê, pessoal? Porque aqui não é uma punição. Aqui é uma medida acautelatória, ok? Ou seja, uma medida cautelar preventiva. É uma medida de prevenção, que o militar está indo para a reserva, para a inatividade, ou seja, para a reforma, sem o direito de porte de arma. Mas por quê? Proveniente de uma alienação mental, ok? A palavra inativação já está dizendo ir para a inatividade. Inativação, está indo para lá. Mas para lá aonde? Para a reserva remunerada? Não, para a reforma. Ok, pessoal? Show de bola? Pega esse bizu. Via de regra, tanto ativo quanto inativo, o oficial, quanto a praça, tem direito ao porte de arma. Ok? Não confunda o porte de arma com estabilidade funcional. Estabilidade funcional, o oficial, na investidura, nomeação ou posse. Beleza? Show de bola.
Para a praça com mais de 3, maior que 3 anos, mais de 3, ele tem estabilidade funcional adquirida. Ok, né? Show de bola. Lembrando que o porte de arma, a partir do momento que ele é considerado militar estadual, o que acontece? Ele já tem direito ao porte de arma, isso é uma prerrogativa dele. Artigo 52, é um direito dele. Ok, pessoal? Bizu, cai na prova, artigo 52, inciso 1, inciso 11 e o inciso 12. Para a praça, da mesma forma, né? Porte de arma quando da praça, em serviço ativo ou inatividade, observadas as restrições impostas no artigo anterior, que seriam as restrições em relação à inativação, né? A suspensão do porte de arma por alienação mental. Imposto no inciso anterior, regulamentação baixada pelo comandante-geral, fecha a conta, passa a régua. Recapitulando, tanto ativo quanto inativo tem direito ao porte de arma. Qual é a restrição? Poderá ser suspenso, né, por uma inativação. Ou seja, quem vai lá para a reforma, por uma inativação proveniente de uma alienação mental. Ou seja, ele está indo para a reforma onde? Incapacidade definitiva. Ah, mas se é só incapacidade, não foi definitiva. Não interessa. Na hora era definitiva. Pode mudar? Pode. Beleza, não vamos entrar no mérito da questão. Show de bola? Vamos para frente. Então, direito dos militares, assistência jurídica, etc. Né? Vamos para frente. Livre acesso quando em serviço em razão deste aos locais sujeitos à fiscalização policial militar ou bombeiro militar. Isso já caiu em prova, tá, pessoal? Livre acesso quando em serviço ou em razão deste. Tu vai entrar lá no local, né, que é sujeito à fiscalização policial militar para exercer a função militar estadual, em razão da função. Ah, tá tendo um problema lá na festa, né, etc e tal, e você estava lá perto e etc, e a composição só tinha 2 policiais, você para ajudar a composição, né, foi junto lá e etc e tal. Né? Você adentrou lá, ou então para prestar algum esclarecimento e etc, e etc. Lembrando, pessoal, não confundam a prática com a realidade. Tá tendo a festa do aviões, do forró, do papadão e etc e tal. Aí eu vou entrar lá na festa, porque em razão do serviço, que eu sou policial militar, com um litro de uísque debaixo do braço. Não faça isso, indivíduo. Tu não vai entrar. E se eu souber, eu não deixo entrar. Ok? Bora para frente. Brincadeiras à parte, cuida. Seguro de vida, assistência médica hospitalar, vão mandando tratamento especial quando a educação de seus dependentes para os militares, estado de serviço, através dos colégios, tranquilo, recompensa, prêmio instituído, auxílio funeral, vetado, fardamento ou valor correspondente. Qual o bizu do fardamento para a prova? Quem tem direito ao fardamento de acordo com a lei? Cabo e soldado, direito gratuitamente, ok? Diz terceiro, ou dos sargentos para cima até o coronel, comandante geral, todos têm que comprar, beleza? O fardamento é o direito dos cabos e soldados. Aí ele diz o seguinte, de conjunto fornecidos uma vez ao ano, pelo menos uma vez ao ano. Pelo menos uma vez ao ano. Não quer dizer que tem que ser uma vez ao ano não, tá? Pelo menos uma vez ao ano. Cabo e soldado na ativa tem direito, ok? Show de bola. Passa a conta, fecha a régua para frente. São dos direitos dos militares, transporte ou valor correspondente, assim entendido como meios fornecidos ao militar estadual para seu deslocamento por interesse do serviço, quando do deslocamento implicar em mudança ou sede de moradia, compreendendo também as passagens para seus dependentes, transição das respectivas bagagens de residência a residência. Isso aí está bem explicativo, pessoal. Por interesse do serviço, o militar ele mora em Fortaleza e foi para Pena Forte, lá para Bicuitinga, lá na divisa, bem na divisa. Por interesse da instituição. Se o militar for morar lá, né, por questão de deslocamento, família, etc. Tal, então esse deslocamento, passagem, como está dizendo aqui, fica por questão da instituição. Isso está na lei. Acontece com frequência? Raramente. Mas para a prova, se cobrar, né, a instituição arca aí com as despesas. Para frente. 13º, salário família, pago em razão de número dependente e etc. Cuidado, pessoal, aí para os testosterona não sair fazendo fio aí e querer receber salário família, né? Não vale a pena, tá? Pelo contrário, a pensão aí é um terço do salário, o salário corresponde. Brincadeiras à parte, vamos para frente. Não nos interessa muito para a prova isso aqui, pessoal, vamos.
Fica assegurado ao militar estadual da ativa, né? O bizuzinho aqui da ativa, né, ó, pessoal, ó, da ativa, quando fardado e mediante a apresentação de sua identidade militar, acesso gratuito aos transportes rodoviários coletivos intermunicipais, não é interestaduais, ok? De município para município dentro do estado do Ceará, ficando estabelecida a cota máxima de 2 militares por veículo, 2 militares fardados. 2 militares aqui, pessoal, por veículo, ou seja, por ônibus, micro-ônibus e etc. Tal. Cadê? Fardado, tá aqui, ó. Fardado, 2 militares fardados. Isso aqui é a regra que acontece na lei. Na prática, pode acontecer diferente, o pessoal vai sem fardo e etc. Tal. Mas na lei é isso aqui. Se não me engano, eu acho que eu já vi uma ou no máximo 2 questões desse conteúdo aqui em provas e em simulado em relação a isso. Qual é o bizu? 2 policiais fardados, a apresentação da identidade e é dentre os municípios do estado do Ceará, intermunicipais. Não é daqui para Paraíba, daqui para o Rio de Janeiro, etc. não, ok? Para frente. Isenção do pagamento de taxa de inscrição em qualquer concurso público dentro do estado. Assistência psicossocial, cadê? Assistência psicossocial da Polícia Militar, tá tranquilo. Artigo 52, vamos lá. Afastar-se por até 2 horas diárias por prorrogação do início ou antecipação do término do expediente ou de escala de serviço para acompanhar filho ou dependente legal que sofra de moléstia ou doença grave irreversível em tratamento específico a fim de garantir o devido cuidado, comprovada a necessidade por junta médica de saúde da corporação. Está bem claro, né? O militar pode se ausentar 2 horas antes do início ou 2 horas ao término, não é isso? Prorrogação do início ou antecipação do término do expediente. Ele pode sair 2 horas, se é para sair 5 horas da tarde, ele pode sair às 3 horas da tarde, lógico, e com autorização do comandante, sendo comprovado, né? E etc. Tá bem tranquilo isso aí. Alimentação, né? Existe já o auxílio alimentação, né? Ou salário alimentação, mas existe já incorporado ao salário. Ok, pessoal? Militar, esse auxílio alimentação, só lembrando que esse salário alimentação não é durante o período de 1 ano. O período de 1 ano são 12 meses, ou seja, durante 12 meses você tem direito a 1 mês de férias. E durante esse mês de férias você não recebe salário alimentação. Ok? Só lembrando, é enquanto do serviço, enquanto está em serviço, né? Ou melhor, enquanto está desempenhando as atividades, né? Férias, ok? Você recebe 1/3 a mais, né, sobre a sua remuneração. Tranquilo, vamos para frente. Percepção de diárias quando se deslocar do serviço, de localidade onde tem exercício para outro. Oi. Muito bem, Breno. Vamos lá. O militar, se for por questão de saúde, como ele diz aqui, para tratar de moléstia grave, né? Que moléstia grave, irreversível, a criança, sei lá, o dependente dele, comprovadamente por junta de saúde da corporação, né? Comprovado, ele pode se ausentar do expediente ou da escala de serviço. Se é para começar às 8 horas, ele pode chegar às 10. Ou se é para sair às 5 horas da tarde, ele pode sair às 3, né? No início ou no término do serviço, para acompanhar esse dependente ou esse filho dele. Pode ser o pai, pode ser a mãe, né? Mas tudo isso comprovado e etc. e autorizado, devidamente autorizado. Ok, pessoal? Não é só dizer, eu estou acompanhando meu filho, eu estou com a guia do médico aqui e não comunicar nada para a corporação e simplesmente se ausentar. Não é assim. Tem que ser tudo comprovado e tudo documentado. Por quê? Você pode se ausentar, não dizer nada e entrar numa parte de ausência e depois uma deserção. Não é interessante. Ok? Tranquilo aí, Breno? Show! Percepção de diária em todo o território estadual. Lógico, cuidado aqui para não pecar, né? A prova botar aqui território nacional aqui, ó. Mas ele ainda diz, ó, para outro ponto do território estadual, nacional ou estrangeiro, como forma de indenização das despesas de alimentação e hospedagem na forma do decreto pelo chefe do Poder Executivo. Percepção de diárias quando se deslocar a serviço. Ó o bizu aqui, ó, a serviço. Ok? Se o militar está de férias e vai viajar, ele não tem negócio de diária não, pessoal. Ele foi viajar na folga dele para outro estado para curtir. Não, é a serviço, para fazer um curso, fazer uma capacitação, né? E etc. Ok? A serviço.
Vamos lá, elegibilidade, artigo 53, cai na prova como um todo, tá, pessoal? Vamos lá, eu já até dei uma explicada em relação ao inciso 1, mas vamos dar uma clareada nele de uma forma bem didática. O militar estadual alistável é elegível. Esse alistável aqui, nós vamos ver o que é isso, que pode vir na prova cobrando alistabilidade. Então, você já tem que identificar o que é a alistabilidade. Ele vai estar falando do artigo 53, alistabilidade é a condição para se candidatar e continuar sendo militar, ok? Alistabilidade, alistável, o que é isso? É um critério para o cara se candidatar ao cargo político de vereador, prefeito, deputado, estadual, governador e presidente da galáxia, né? E continuar sendo militar, ok? Alistabilidade, alistável é isso. Então, se falar alistável, tu já tem que saber o que é. O critério para o cara se alistar e permanecer, continuar, né? Continuar sendo militar, ok? É elegível às seguintes condições. Vamos lá. Se contar aqui com menos de 10 anos de serviço, o que acontece com o militar? Deverá afastar-se definitivamente da atividade militar estadual. Olha aqui, ó, da atividade, ou seja, do serviço ativo, correto? Da atividade militar estadual a partir do registro de sua candidatura na Justiça Eleitoral. Ou seja, se registrou, se candidatou lá no fórum, lá na Justiça Eleitoral, se candidatou o vereador João dos Anzóis, né? O soldado dos Anzóis lá, se candidatou. O cabo dos Anzóis se candidatou. Tem menos de 10 anos, o que acontece? Apresentada pelo partido e autorizada pelo candidato. Show de bola. Nós vamos já debater um pouquinho isso aí. Com prejuízo automático, ou seja, assinou é automático. Apertou aqui o controle da televisão, não liga, não é automático. Truco, não liga. Botou o carro automático. Quando tu bota no D, aqui é o driving, né? Aí quando tu bota no carro no D, o carro não sai automaticamente. Então é do mesmo jeito. Registrou, automaticamente acontece o quê? Prejuízo imediato e definitivo. Imediato em cima da bucha, meu filho. Truco. Assinou, truco no espinhaço. Imediato e definitivo do provimento do cargo. O que lembra isso? Prejuízo imediato, definitivo do provimento do cargo. Provimento do cargo, cargo de provimento efetivo, lá atrás que a gente já viu. Os cargos de provimento efetivo são os postos, as graduações, compondo, tá, as carreiras dos militares estaduais, ou seja, vai para fora. Resumidas palavras, perdeu, saiu do concurso, acabou-se, não é mais militar. Prejuízo automático, imediato, definitivo do provimento do cargo, de promoção e da percepção da remuneração. Oi. Vira uma pessoa comum. Ah, pode até levar chulipa agora já. Pode ser até abordado no meio da rua. Bora, bota a mão na cabeça, compadre. Aqui, ele aqui, cabo. Não. Em nenhum lugar do espaço da galáxia vocês ouviram eu falar isso. Artigo 53, inciso 1. O militar que tem menos de 10 anos, ou seja, ele não tem o critério, ele não está acobertado a alistabilidade. Eu estou falando dessa forma, pessoal, de várias formas, porque a prova pode cobrar sim. Então anota esse negócio aí que eu estou falando. Ele não está acobertado, a alistabilidade não alcança ele. A prova pode dizer, o militar estadual que não for alcançado pela alistabilidade, aí tu já tem que saber o que é. Ou seja, o cara tem menos de 10 anos. O militar estadual que não for alcançado pela alistabilidade, registrar, a partir do registro da sua candidatura, irá para a reserva remunerada, será agregado, aí tu tá com erradozão, vai para a prova, já tá aprovado, filho. Por quê? Porque tu estudou com nós. Ok? Movido por força alienígena, tu já sabe. Então tu já tem que saber a alistabilidade, o que é. O militar tem que ter esse critério, 10 ou mais anos. Se conta 10 ou mais, se contar com 10 ou mais. Menos de 10, ele não tem o critério da alistabilidade. Ele não é alistável. Ok? Tranquilo? Show de bola. Então vamos para frente. Alguma dúvida aí? Não. Não é que vai contar por tempo de serviço. Não, entenda.
Para ele se candidatar, ele tem que ter 10 ou mais. Para ele se candidatar, vírgula. E continuar sendo militar, tá? Ele pode se candidatar. Não está dizendo que se ele tiver menos de 10, mais de 10, ele só pode se candidatar se tiver mais de 10, menos de 10 não pode se candidatar. Não. Ele pode se candidatar até com um ano só de polícia. Não tem nenhum problema, ok? Ele pode se candidatar, é um direito dele se candidatar. Só que, se ele tiver menos de 10 anos, ele não tem o critério de alistabilidade. Ele não é alistável. Ok? Ele não é alistável. O alistável, para ele ser elegível, ele diz assim, o militar alistável, militar estadual alistável é elegível. Quando ele diz alistável, ele diz o critério, 10 ou mais, é elegível. Ou seja, ele vai ser, né, concorrer ao pleito e continuar sendo militar. É o que ele está dizendo. Alistável é elegível. Ok? Então, para a gente fechar a conta, passar a régua, inciso 1, qual o bizu? Se ele se registrar com menos de 10 anos, né? Ou se ele se registrar e não tiver o critério da alistabilidade, ou se ele se registrar e não for alistável, pode vir dessas formas na prova, ok? Então, por isso que eu já estou falando diversas formas para vocês já pegar o bizu. Se ele se candidatar e não for alistável, o militar será agregado? Errada, não. Ele tem perda imediata e definitiva do cargo de provimento, ou seja, do cargo de provimento efetivo, pessoal. Ele perdeu o posto ou a graduação. Perdeu, foi para fora, acabou-se, tchau. Não é mais militar. Isso é no ato, é imediato. A lei diz que é imediata, automático. Apertou o controle da televisão, não liga, não é automático? Truco, ligou, automático. A partir do registro, apertou, ligou. Apertou, assinou imediatamente, definitivamente, perdeu. Ok, pessoal? Perde, ele não é mais militar. Assinou o registro, não é mais militar. Com 24 horas, não. Nas 72 horas, também não. Até o período da agregação, não. É imediata. Ok? A perda do cargo de provimento efetivo, ou seja, a perda do concurso, a perda da vaga vai ser posto para fora imediatamente. Bastou assinar. Ok? Show de bola. Então, pode-se concluir duas linhas de raciocínio, que isso aqui é uma exoneração a pedido ou uma exoneração ex officio. Isso aqui já é um conhecimento fora da galáxia. A prova muito provavelmente não vai cobrar dessa forma. Por quê? Exoneração ex officio. Subtende-se que em ele se alistar, em ele se registrar com menos de 10 anos, ele sabia, o militar, ou pelo menos deveria saber, porque é uma obrigação dele, né? Deveria saber que ele perderia o cargo imediato. Então, logo, ele perderia o cargo de provimento efetivo. Então, ele teria consciência. Então, se ele assinou, ele tem consciência. Eu vou perder o cargo. Então, ele está pedindo para sair. É uma linha de raciocínio. Pode ser considerado uma exoneração ex officio? Sim. Pode ser considerado uma exoneração ex officio? Uma exoneração a pedido, perdão? Sim. Pode ser considerado uma exoneração ex officio? Também. Aí vai depender da linha de corrente da banca, porque o militar não pediu para sair, ele pediu para se registrar. E a imposição para sair é a imposição da força da lei. Aí vem uma outra linha de corrente de pensamento de doutrinadores. Não vamos entrar no mérito da questão. Isso aí é conhecimento fora da galáxia que eu estou dando para vocês, apenas para vocês ficarem, né, nível supremo, alfa, beta, gama, 31 na manja, né, gorou o ovo, ok? Item 2, pessoal, vamos para item 2 para a gente caminhar. Fecha a conta, passa a régua, artigo 53, inciso 1. Alistabilidade, alistável. Você já tem que saber a mente de vocês. Opa, esse cara aqui não tem o critério do inciso 1. Ele não tem o critério, ou seja, ele tem menos de 10 anos. Se tem menos de 10 anos, se registrou, tchau, benção, vai para fora. Não vai ser agregado. É imediato, é na hora. Truco, ok? É mordendo e assoprando. Val. É como que diz o cara lá do jogo do Fortaleza Ceará, né? Vrau, né? Não é assim, né? 2, inciso 2. Se contar com 10 ou mais anos de serviço. Opa! Agora esse cara aqui, esse militar aqui, ele tem um critério da alistabilidade. Que é o quê? É se registrar e continuar ainda permanecendo sendo, né? Os professores de português me ajudam aí, tá? Me ajuda aí. Ele vai continuar permanecendo, vírgula, sendo militar estadual.
ok? Se contar com mais de 10 anos, será agregado, isso ele se registrou, né? Para vereador, para prefeito, etc. E tal. Será registrado por ato de quem? Comandante, independente se oficial ou praça. Será agregado por ato do comandante. E essa agregação aqui nós vamos ver no artigo 172, se não me falha a memória, do Estatuto. Será agregado por ato do comandante-geral, sem perda da percepção da remuneração. E isso aqui, pessoal, ó, sem perda da percepção da remuneração, né? Percepção da remuneração enquanto em serviço ativo, porque a gente vai ver, eu acredito que eu já até falei, toda agregação ela só alcança o militar no serviço ativo. A agregação é no serviço ativo, show de bola. Não existe agregação lá na inatividade, ok? Beleza. Então ele diz, sem perda da percepção e da remuneração enquanto na condição de agregado, ok? E essa percepção da remuneração enquanto agregado anota aí, viu? Ele vai receber 100%, total, salário total. Aí, se somente se, vírgula, se eleito, vamos continuar aqui, ó. Se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação, ou seja, no dia 1º de janeiro, né, se for o titular, no dia 1º de janeiro, lá no ato da diplomação, quando ele for, né, lá na Câmara lá dos Deputados, Câmara de Vereadores, no Palácio do Governo, etc. Né, depende do cargo político para qual ele se candidatou. Passará no ato da diplomação para a reserva remunerada. Quando for no ato da diplomação aqui, ó, ele vai passar para a reserva remunerada. Aí agora vai ter uma diferença no salário dele, ó. Com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, ok? Então, quando ele for diplomado, assinou lá, tomou posse como vereador, como prefeito, como deputado, assinou, tomou posse naquele dia, ele vai para, automaticamente já está indo para a reserva remunerada com o salário proporcional ao tempo de serviço. Ok, pessoal? Tá tranquilo aí. Aí vamos para o inciso 3, que eu vou dar um bisuzinho para vocês aqui, que nem o canto da galáxia dão, tá? Eu vou até falar bem baixinho perto do ouvido de vocês aí, para negada não escutar. Mas compartilha, a gente quer que todo mundo, né, passe na prova. Show. Se suplente, ao assumir o cargo eletivo, será inativado, ou seja, vai para a inatividade na forma do inciso anterior. Qual é o bizu, pessoal? Existem alguns cargos políticos que tem o suplente e tem o vice. Cuidado com essa palavrinha para vocês não se confundirem. Cargo de suplente, os cargos de deputado e os cargos de vereadores, se não me falha a memória, né? O suplente. No cargo de governador, de presidente, de prefeito, não tem suplente, tem um vice, ok? Então, o militar sendo vice, ele vai para a reserva remunerada na hora que o titular assume, ou na hora que o 01 assume, ele, como é vice, também vai para a reserva remunerada, ok? Ele também irá para a reserva remunerada, na condição de vice. Na condição de suplente, não. Na condição de suplente, só quando ele assumir, ou seja, o titular vai sair, vai para algum outro canto, né? Pediu baixa, sei lá, vai candidatar, vai concorrer a outro cargo, e ele vai assumir. Aí ele vai para a reserva remunerada, o suplente, nessa época. O vice não, o vice já é quando o titular assume, ele também vai. Então cuidado só para não pegar esse bizu. Se na questão falar de vice, aí tu vai lembrar, opa, mas o Aquila falou isso aqui. O vice ele já vai para a reserva remunerada no ato, na hora que o titular assume, ok? O suplente já é diferente, beleza? Porque só nos cargos políticos que tem suplente, só quem assume é o titular, o suplente fica lá fora. Ele não está revestido sobre o cargo político ainda, ok? Tranquilo, fecha a conta, passa a régua, artigo 53, cai na prova, e tem umas questãozinhas boas aqui para maltratar a mente de vocês. Show de bola, anota tudo, vamos para frente. A remuneração dos militares estaduais compreende indenizações, outros direitos, impostos e tal, não pode receber o teto remuneratório, vamos para frente, né? Vamos para frente. Vai ter alguma coisa sobre remuneração aqui que não pode ser reduzida, mas eu vou falar quando chegar lá. Militar estadual, ao ser matriculado nos cursos regulares previstos nesta lei, exceto os de formações, desde que haja no exercício de cargo ou função gratificada no período superior a 6 meses, não perderá. Tá tranquilo, vamos para frente.
Militar estadual conceder-se-á a gratificação pela participação em comissão examinadora do concurso e pela elaboração do texto de trabalho relevante, técnico ou científico de interesse da corporação. Também está tranquilo. Vamos para frente. Secretário de Segurança Pública, o chefe da Casa Militar, autorizar o militar estadual ocupante de cargo efetivo em comissão a participar de comissões, grupos de trabalho, projeto. Vamos para frente. Conceder ao militar nomeado gratificação também. Valor da gratificação, vamos. Irredutibilidade, artigo 55, pessoal. Atenção. O subsídio ou vencimento dos militares estaduais são irredutíveis. O que é isso aqui, pessoal? Não pode reduzir. E detalhe, isso aqui é a regra geral. São irredutíveis. Aprova, a questão veio só até aqui, ó. Ponto final. Tem um ponto aqui agora, aqui, ó. Esse aqui é um ponto. O subsídio ou os vencimentos dos militares estaduais são irredutíveis. Ponto. Prova. Certo ou errada? Marca aí. Bora no chat. Cuida. Arrocha. Certo ou errada, pessoal? Certa é a regra geral. Agora, se ele disser os subsídios e vencimentos dos militares estaduais de forma nenhuma, não haverá exceção, não serão irredutíveis. Aí não. Porque a gente vai ver que existe uma exceção. E não estão sujeitos a penhora, sequestro ou arresto, exceto, aí vem a exceção aqui, exceto nos casos previstos em lei. Sujeitos a penhora. Penhora já está dizendo, você deixou penhorado, uma parte vai ficar lá. Sequestro, alguém chegou, pegou o vapo. Ou arresto, da mesma forma, né? Foi arrestado. Mas vamos lá tentar explicar isso aqui. Penhora, sequestro, arresto. Penhora já está dizendo, né? A justiça determinou. O cabo foi lá, quis receber o salário família, fez o menino fora lá, mas não quis assumir a mulher e nem o menino. Aí a mulher botou na justiça, a pensãozinha já vai lá 1/3, viu, pai? Cuidado. Pesado, papai. Aí já vai 1/3 cortado. O truco do salário dele já fica penhorado, ou seja, ele nem pega. Ele não consegue nem pegar. Cadê meu salário? Não tem. Já fica logo lá. Ok? 1/3. Aí o consignado, vamos dizer que não seja uma penhora, seja um arresto ou um sequestro, porque você autorizou, né, a instituição fiduciária ou financeira, etc., de certa forma, a sequestrar, arrestar, vamos dizer assim, o seu salário. Mas por quê? Porque esse caso está previsto em lei. Por isso ele diz, exceto os casos previstos em lei. Sem sendo nesses casos, o que acontece? O salário do militar, pessoal, ele é irredutível. Não está sujeito a penhora, sequestro ou arresto. Não pode. Ok? Isso é a regra geral. Tranquilo? Show. Isso aí cai em prova. O valor do subsídio dos vencimentos é igual para o militar estadual da ativa e da inativa, né? Da reserva ou reformado, de um mesmo grau hierárquico, exceto nos casos previstos em lei. Porque o militar da reserva remunerada pode ter ido, né? Na causa, na situação de elegibilidade, né? Militar eletivo aqui, né, ó, da reserva remunerada, tá, pessoal? Só cuidado com isso aqui, porque se for um militar aqui que veio por força do artigo 53, né, ó, então ele não vai ser igual o salário, né? OK? Então a gente já sabe. Artigo 53, inciso 2, né? Então tá meio feio aqui, pessoal, mas é porque eu tô escrevendo com o mouse, né? E não fica legal. Então assim, ó, o valor do subsídio aos vencimentos é igual para o militar estadual da ativa, todos os militares da reserva remunerada ou reformado. Opa, cuidado, não. Por quê? O reformado da mesma forma. Porque nem todo reformado recebe o salário integral. Tem os reformados por incapacidade definitiva, que dependendo da incapacidade definitiva, ele poderá receber proporcional e também tem um reformado administrativamente disciplinar, ou seja, punido com uma pena de reforma, e ele vai receber proporcional ao tempo de serviço. Então, esse militar reformado aqui não vai ter o salário igual, né? Então, por isso que ele diz, exceto nos casos previstos em lei. E o da reserva remunerada, nem todo mundo da reserva remunerada também receberá igual os da ativa, ok? Em igual situação hierárquica, porque tem um militar lá eletivo que vai receber proporcional e etc. Pega esse bizu, cuidado se ele colocar a palavra a todos os militares da inatividade, né? Todos os militares, ou os militares que se encontrarem na atividade terão a percepção remuneratória em igual situação hierárquica de acordo com os militares da ativa. Tá errado. Tá errado. Anota esse bizu, artigo 53. Já falei.
Tem reserva remunerada que não recebe todo e reformado também que não recebe todo, ou seja, não recebe integral. Beleza? Show. Vai para frente. Os proventos da inatividade serão revistos sempre que modificar os subsídios e vencimento dos militares. Aumentou o salário aqui, etc. E, de acordo com a lei, o da inatividade, aqueles que recebem integral, também vai aqui, ok, pessoal? Agora, se existe uma gratificação para cá, esses aqui da inatividade não recebem. Auxílio alimentação aqui, aumentou para o pessoal da ativa. O da reserva remunerada não vai receber, lógico. Beleza? Proibição de provento superior aos vencimentos. Né? O direito adquirido, os proventos da inatividade não poderão exceder a remuneração percebida pelo militar estadual da ativa no posto ou graduação correspondente. Tá tranquilo para frente. A passagem para inatividade, o militar estadual terá direito a proventos proporcionais aos anos de serviço, computáveis para inatividade até o máximo de 30 anos, que seria como se fosse 30 dias, né, do mês, né? O salário, né, referente a 30 dias do mês. Ok? Tá tranquilo, vamos para frente. Férias traduzem o afastamento total do serviço. Cuidado, cuidado, pessoal. Há uma leitura rápida. Total do serviço, não é total do serviço ativo. Se botar serviço ativo aqui, fica errado, ok? Fica errado, fica errado. As férias traduzem o afastamento total do serviço concedidas anualmente, uma vez ao ano, de acordo com portaria de quem? Comandante-geral, de gozo obrigatório após a concessão. Depois que a portaria do comandante-geral conceder, né? O gozo é obrigatório, ok? Esse detalhe. Depois que o comandante-geral autorizar a concessão das férias, o gozo das férias ao militar estadual, de acordo com o mês que sair, né? Vai ser obrigatório, ok, pessoal? Remuneradas com um terço a mais da remuneração normal, sendo atribuídas ao militar estadual para descanso, a partir do último mês, tal, se refere durante o ano seguinte, devendo o gozo ocorrer nesse período, show de bola. Bizu, férias, afastamento total do serviço. Não é afastamento total do serviço ativo. Cuidado com isso aí, pessoal. Fizer uma leitura rápida e marcar certo, aí vai perder questão. Afastamento total do serviço ativo, tu tá na inatividade, ou reserva ou reforma. Não tem como tu tá aqui. E férias obrigatórias, tu continua no serviço ativo, ok? Só que de férias, gozo obrigatório. Pegou, Bizu? Férias, obrigatório, afastamento total do serviço, show. O gozo será obrigatório, ok? Após a concessão. Quem é que concede, quem é que autoriza o gozo das férias? Comandante-geral, ok? Fecha a conta, passa a régua. Restrições ao gozo de férias. Concessão, gozo de férias não sofrerão nenhuma restrição. Aí pode dizer assim, questão. É correto afirmar que as férias obrigatórias dos militares estaduais não sofrerão nenhuma restrição? Ponto. Certo. Certo, a letra da lei. Se ele botar não sofrerão nenhuma restrição de forma alguma, opa, tá errado. Por quê? Porque tem as exceções. Vamos ver quais são elas. Para cumprimento de punição disciplinar de natureza grave ou prisão provisória, lá no artigo 51 nós vamos ver isso aí. E nós vamos ver quem é que tem a competência, né, para fazer isso aí. Se não me falha a memória, é o governador e controlador geral de disciplina, tá? Por necessidade do serviço identificada por ato do comandante-geral, conforme conveniência e oportunidade da administração, garantida ao militar estadual nova data de reinício do gozo de férias. Exemplo, vamos supor que esteja acontecendo um período aqui de carnaval, Olimpíadas, quando tinha, né? Então naquele período que requeria, vamos dizer assim, um maior empenho, uma maior aplicação do efetivo. O que acontecia, pessoal? Os militares, as férias dos militares estaduais eram sustadas, né, a partir de data X. Durante aquele período lá, estava todo mundo empregado no serviço, naquele evento de grande porte, uma Olimpíada, um carnaval e etc. Após aquele período, o militar iria retornar e tirar a quantidade de dias que faltavam novamente normal. Tudo isso autorizado por quem? Nesse item 2 aqui, pessoal. Por questão de necessidade do serviço, comandante-geral, ok? Comandante-geral. Para cumprimento de punição disciplinar, a gente vai ver lá no artigo 51, se não me falha a memória. Observem lá que nós vamos chegar nessa aula, né? Vai ser governador e controlador geral de disciplina para cumprimento de punição disciplinar, ok?
Vocês até podem me ajudar aí, pessoal. Já dá uma lida aí no artigo 51 e durante a aula me fala aí se é o controlador e o governador mesmo. Não fará juiz a férias regulamentares o militar estadual que esteja aguardando solução de processo na atividade. Ou seja, lógico que é provável que algumas questões da prova de vocês venham letra da lei, mas outras talvez não. O militar estadual que estiver indo para a inatividade, estiver indo, quando ele fala indo, dá a ideia que ele já está com o processo, né? O gerúndio, indo. Ou seja, ele já está aguardando. O militar estadual que estiver indo para a inatividade terá direito a férias ou não terá direito a férias? Ok? Pode vir cobrando dessa forma. Ou seja, o militar que estiver indo para a inatividade não tem direito mais a férias. Se ele já entrou com o processo, está aguardando, e nós vamos ver, eu não sei se é nessa aula, mas depois que ele dá a entrada no processo para inatividade, ele aguarda depois até uns 90 dias, a gente vai ver, né? Aí ele já fica afastado lá, aguardando o processo. Mas o que acontece? Não tem direito a férias. Divisão do período de férias pode ser igual ao período, ou seja, 15 e 15. Vai ser concedido também pelo comandante, né? O direito destacado neste artigo estende-se aos militares que estão nos cursos de formação para ingressar à corporação. A partir do momento que vocês ingressarem nos cursos de formação, aquele tempo já vai ser contado para tempo de férias, para tempo de efetivo serviço de vocês também, tá, pessoal? Vamos para frente. Núpcias, luto, instalação e trânsito são afastamentos regulamentares, né? Os militares estaduais têm direito aos seguintes períodos de afastamento total do serviço, obedecido às disposições legais e regulamentares por motivo de 8, 10, 30. Anota. Para tu já lembrar, afastamento regulamentar são 4, 8, 10, 30. O resto vai ser licença ou dispensas. Mas afastamento regulamentares são apenas 4. Vou botar por aqui, né? São apenas 4. 8, 10, 30. Núpcias, luto, trânsito e instalação. Ou é instalação e trânsito. Vamos ver aqui. Núpcias, 8 dias. Luto, 8 dias por motivo de pai, irmão, cônjuge, companheiro, filho e sogro. Ah, o vô tem direito? Não, só esses aqui, meu filho. Não inventa, não. Primo, tem não, mas é só esse aqui. Sobrinho também tem não. Pai, tanto o seu quanto da sua esposa, ou quanto do seu esposo, né? Irmão, ok? Cônjuge, né? Que é a esposa ou o esposo, filho, e o sogro, já falei que está incluso lá nos pais, ok? Instalação, 10 dias e trânsito até 30 dias, ok? Essa instalação em trânsito é quando você é transferido para uma unidade dentro do estado, né? E que fique muito longe de onde você morava, do seu local de origem, e, né, por necessidade de serviço, como é que eu posso dizer? A juízo da instituição, né? Foi a instituição que lhe transferiu, não foi você pedindo, então você vai ter direito, né, a se deslocar. Esse período de instalação para você se instalar na cidade, alugar uma casa, etc., comprar um apartamento, uma cobertura e tal, 10 dias. Período de trânsito para pegar a família, botar os meninos e tal, e fazer mudança, não sei o que e tal, eles podem ser até 30, não é? Tem que ser até, pode ser 15, pode ser 20, ok? Mas 8, 10, 30, ok, pessoal? Show de bola. Vamos para frente. O afastamento do serviço por motivo de núpcias ou luto será concedido no primeiro caso, ou seja, núpcias, se solicitado por antecipação à data do evento, e no segundo caso, tão logo que estiver subordinado, tome conhecimento. Ou seja, para se casar, tu se programa. Para morrer, ninguém se programa, né? Morreu, né? O luto tem que ser na data. O casamento tem que ser a solicitação do afastamento regulamentar, tem que ser solicitado. A núpcia, ok? A núpcia é no ato que o comandante toma conhecimento, já tem que ser concedido ao militar. Férias e outros afastamentos mencionados nesta seção são concedidos sem prejuízo da remuneração específicas e computados como tempo de efetivo serviço. Olha aí, pessoal, ó, aparecendo aqui, ó, tempo de efetivo serviço ou contribuição para todos os efeitos legais, ou tempo de contribuição para todos os efeitos legais. Então, são 2 tempos aí, tá? Tempo de contribuição é uma coisa e tempo de efetivo é uma outra coisa, e eu já falei isso para vocês. Então, cuidado na prova que ele colocar isso aqui, esses tempos aqui, tudo dentro do liquidificador e dizer que todo mundo é bananado, e não é.
Tem uma coisa que é diferente da outra. Ok? Show! Definição de licença é a autorização para o afastamento total do serviço em caráter temporário. Cuidado, né? Se fizer uma leitura rápida em caráter definitivo, não é. Concedida ao militar estadual, obedecida às seguintes tal. E também, da mesma forma, observem aqui, ó, total do serviço. Cuidado, se vier total do serviço ativo, a questão vai estar errada. Não é total do serviço ativo, é total do serviço. Licença, gestante, paternidade, tratamento de interesse particular, saúde do dependente na forma da lei, saúde própria, adotante. Opa, volta aqui. E vamos lá. Gestante, 120 dias, é o que está na lei, mas existe, se eu não me engano, algumas prerrogativas que podem ser estendidas aí por mais 60 dias, né? Porque já existe uma lei federal que pode, mas isso tem que ser solicitado. Mas para a prova é 120. Paternidade, 10 dias. Tratar de interesse particular, nós vamos ver que pode ser até 2 anos. Tratar de saúde dependente na forma desta lei. Saúde própria também. E a adotante, 120, 60, 30, a questão dos filhos, né? Se for menor de 1 ano, de 1 a 4 anos, de 4 a 8. Adotante, já adianto para vocês que vai ter um incisozinho lá na frente. Ela tem que ter a guarda judicial da criança para ter direito a essas licenças, né? Tanto o militar ou a militar, vamos dizer assim. A licença gestante será concedida mediante inspeção médica a partir do 8º mês de gestação, salvo prescrição em contrário. Via de regra, a partir do 8º mês, a militar estadual que estiver gestante tem direito à concessão da licença gestante. Pode ser antes? Pode. Prescrição médica. Show. Paternidade na data do nascimento do filho. Tranquilo. LTIP, né? LTIP, que é licença para tratar de interesse particular. Essa cai em prova, tá, pessoal? É autorização para afastamento total do serviço. Cuidado, não é total do serviço ativo. Que nós vamos ver que esse cara aqui, esse militar, que está afastado por uma LTIP, ou seja, uma licença para tratar de interesse particular, ele não está trabalhando, tá? Mas ele continua no serviço ativo. E a gente vai ver em que situação. Em que situação, ok? Licença para tratar de interesse particular, autorização, afastamento total do serviço por até 2 anos. Contínuos ou não, ok, pessoal? Contínuos ou não, por até 2 anos. Concedida ao militar estadual com mais de 10 anos de efetivo serviço. Ou seja, o militar, para ter direito a tirar essa licença de até 2 anos, ele tem que ter mais de 10 anos de serviço. Mais de 10 anos. Não é 10 ou mais, ele tem que ter mais de 10. Se ele tiver mais de 10, ele pode tirar essa licença. Ok? Aí vamos lá. 10 anos de efetivo de serviço que a requerer com essa finalidade, implicando, olha aí, agora vamos ver aqui quais são os requisitos, ó, ou as restrições, implicando em prejuízos da remuneração, tá? Da contagem do tempo de serviço ou contribuição e da atividade no posto ou na graduação. LTIP, licença para tratar de interesse particular, de até 2 anos. O militar não recebe salário. Não vai ser contado aquele tempo que ele está afastado do serviço até 2 anos. Não vai ser contado para promoção, para férias, para aposentadoria, nada. E nós vamos ver aqui para frente, pode até contar para a aposentadoria, tempo de contribuição, para os direitos previdenciários deles, vai ter uma condição. Pode, ok? A regra aqui é que não, mas pode ser. Regulamentação, as licenças para tratar de interesse particular de saúde dependente para tratamento de saúde própria, regulamentadas por portaria do comandante-geral, ok? Licença maternidade adotante, já falei, tem que ter a guarda, né? Termo judicial. Nas hipóteses do inciso 4 deste artigo, o militar poderá ser licenciado, né, por motivo de doença nas pessoas dos seguintes dependentes, ou seja, licença para tratar de saúde dependente. Pai, filho, cônjuge do qual não esteja separado, companheiro em qual caso, desde que prove ser indispensável a sua assistência pessoal e esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício funcional, pelo prazo máximo de 2 anos, dos quais os 6 primeiros meses, sem prejuízo da remuneração, no período que exceder os 6 meses, né, até os 2 anos, observar-se o disposto no parágrafo 4º deste artigo, ou seja, o militar vai estar agregado. Ok? Parágrafo 4º deste artigo. Aqui, ó.
Se for para tratar de saúde dependente, até 6 meses recebe salário. Saúde dependente, até 6 meses, o cara está afastado do serviço, nos primeiros 6 meses está recebendo salário. Depois dos 6 meses, ele vai ficar nessa condição aqui do parágrafo 4º da lei, ou seja, ele vai ficar sem receber salário, ó. Ok? Né? 6 meses, observação disposto no parágrafo 4º. Show! LTIP, né? Licença para tratar de interesse particular. O tempo da licença de que trata o parágrafo 4º, que é a licença para tratar de interesse particular, pessoal, aí, ó, será computado para a obtenção de qualquer benefício previdenciário. Olha, cuidado, não é para qualquer tempo de efetivo serviço, não. Qualquer benefício previdenciário, aposentadoria, férias, não. Porque férias tem que ter o ano trabalhado, né? Qualquer benefício previdenciário, inclusive aposentadoria, né? Desde que haja recolhido mensal alíquota de 33% incidente sobre o valor da última remuneração. Resumindo, se o militar tirou uma LTIP, licença para tratar de interesse particular, e ele quer ter os benefícios previdenciários, auxílio doença, auxílio etc., e também ser contado esse tempo para ele poder se aposentar, né, o tempo de contribuição necessário para ele poder se aposentar, o que vai acontecer? Ele tem que pagar do bolso, por mais que não esteja trabalhando na polícia, né? Ok? Ele vai estar de licença, tratar de interesse particular até 2 anos, né? Não é isso? Até 2 anos. Então, ele vai recolher todo mês, mensalmente, 33% do valor da última remuneração. Aí ele tem o direito de se aposentar no tempo normal, ok? Fecha a conta, passa a régua. Caso de interrupções de licença, artigo 64. As licenças poderão ser interrompidas a pedido ou nas seguintes situações. Lembrando, pessoal, que a licença para tratar de interesse particular do parágrafo 4º, né? O militar ele continua sendo militar do serviço ativo. Ele não saiu. Ele vai estar na condição lá de agregado. Nós vamos ver isso aí. Está mais lá na frente. Mas ele vai estar na condição de agregado, ok? Em caso de mobilização, estado de guerra, estado de defesa ou estado de sítio. Deixa eu só colocar aqui a bateria aqui, pessoal, do PC aqui. Para ela recarregar, né? Pronto, ó, vamos lá. As licenças poderão ser interrompidas. Em caso de decretação, estado de sítio, de emergência ou calamidade. Pessoal, quando vocês observarem a palavra estado de guerra, estado de sítio, estado de mobilização, decretação de situação de emergência, etc., estado de sítio, defesa, vocês observarem essas palavras aí, os estados, guerra, sítio, defesa, decretação de calamidade e tal, o que vir depois dele é poderá, tá? Poderá. Quando eles estiverem nesse estado, pode ser interrompido um direito de ir para a reserva, pode ser interrompido a licença, pode ser interrompido a solicitação de uma exoneração, ok? Então pode, não é que deve, ok? Atenção a isso aí. Para cumprimento de sentença que importe restrição da liberdade individual às licenças, e nós vimos que para cumprimento de sentença, né, essas aqui, ó, e também a questão da esfera para cumprimento de sentença lá, de punição, nós vamos ver que lá no artigo 51 do Código, se não me falha a memória, é o controlador ou o governador que tem, né, a competência para interromper isso aqui, né? Vamos ver lá. Para cumprimento de punição disciplinar conforme determinado pelo comandante geral, né? Para cumprimento de disciplinar conforme determinado pelo comandante geral, show de bola. Em caso de prisão em flagrante ou decretação de prisão por autoridade judiciária a juízo desta, em caso de indiciação em inquérito policial militar recebido de denúncia ou pronúncia criminal a juiz da autoridade competente, interrupção da regulamentação da licença para tratar de saúde dependente. Ele diz o seguinte, que vai haver uma lei específica para tratar disso, por quê? Porque se o militar só existe, a pessoa do dependente só tem um militar para cuidar dela, e o militar foi interrompido aquela licença, certo?
por questão desses incisos aí, mobilização, estado de guerra, defesa, ou para cumprimento de punição, em caso de flagrantes, etc. E quem é que vai cuidar dessa pessoa que só tem o militar para prover os cuidados necessários? Aí eles colocam essa observação aqui. As dispensas do serviço são autorizações concedidas aos militares estaduais para afastamento total do serviço em caráter temporário. Ok, pessoal? Dispensa de serviço pode ser concedidas aos militares estaduais para desconto em férias já publicadas e não gozadas no todo ou em parte, ok? As dispensas podem ser para quem desconta em férias não gozadas no todo ou em parte. Atenção a esse detalhe, tá? Em decorrência de prescrição médica, lógico, as dispensas do serviço serão concedidas com remuneração integral e computadas como tempo de efetivo serviço ou contribuição. Olha aí aparecendo de novo, ó. Tempo de efetivo serviço ou tempo de contribuição militar. Ok, pessoal? São duas coisas distintas aí que nós já até explicamos. Ausência, deserção, decorrência de licença ou dispensa. Dentro dessas dispensas que nós vimos, pessoal, né, nas licenças de gestante e etc., né, essas autorizações também das dispensas, a licença para LTIP, etc., o que diz o seguinte, ó, para fins de que dispõe esta exceção no tocante à concessão de licenças e dispensa de serviços, o militar que não se apresentar no primeiro dia útil após o prazo previsto de encerramento da citada autorização incorrerá nas situações de ausência e deserção conforme disposto da legislação aplicável. Ou seja, aquele militar que está com 2 anos, até 2 anos, né, de efetivo, até 2 anos afastado do serviço, afastado total do serviço, cuidado, não é afastado total do serviço ativo, não. Afastado total do serviço, né, ele não está recebendo salário, etc, o tempo dele está parado, beleza? O que acontece? Aqueles demais lá, a licença, se ele não se apresentar, a licença acabou hoje. Primeiro dia útil. Hoje é sexta-feira, então sábado, domingo. Primeiro dia útil, segunda-feira. Se ele não se apresentar no primeiro dia útil, ele já incorre na questão de ausência e, consequentemente, deserção. Ou seja, mais uma prova que o militar, ele ainda continua no serviço ativo. Principalmente porque a pessoa pode dizer, professor, esse cara está 2 anos sem tirar serviço. Esse cara está ativo ou inativo? Eu disse, está ativo, ele continua ativo, só que na situação de agregado. Através da licença lá para tratar de interesse particular. Ok? Beleza, pessoal? E ele não vai estar recebendo salário, não vai estar contando o tempo dele, né, de contribuição, nem tal, nem para promoção e etc. Não está, beleza. E pode até contar tempo para aposentadoria e previdenciário, se ele recolher mensalmente. Né? Já falamos sobre isso aí. Show de bola, pessoal? Tranquilo, vamos para frente. As recompensas constituem reconhecimento dos bons serviços prestados pelos militares estaduais e serão concedidas de acordo com as normas da corporação. Serão recompensas, prêmios de honra ao mérito, condecorações, serviços prestados, elogios, dispensas do serviço, conforme dispuser a legislação. Isso aqui são recompensas, né? Tipos de recompensas. Nós vamos ver uma lá na frente, né? Recompensa militar, que seria a questão do cancelamento. Não vamos entrar nesse mérito agora, que é lá no Código Disciplinar. E agora é hora de simulado, tá, pessoal? É isso mesmo? É isso mesmo, hora de simulado. E eu vou entrar aqui só na linha do tempo aqui, pessoal. Só para vocês terem uma noção aqui. E vocês vão resolver aquelas questões em casa, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 questões aí para vocês resolverem em casa. Eu vou mostrar uma linha do tempo aqui só para a gente falar alguma coisa sobre da linha do tempo tá aqui, sobre algumas coisas que nós falamos hoje em aula, para vocês terem uma ideia. Essa linha do tempo é de acordo com a legislação vigente, tá? Então vamos lá. Militares de serviço ativo, militares inativos, né? Tudo que estiver aqui, né? Ó, aqui dentro serão militares do serviço ativo, ok? Todos que estiverem aqui nos azulzinhos serão inativos. E quem estiver aqui fora
não é militar. Beleza? De acordo com a lei vigente, né, os alunos dos cursos de formações, eles estão aqui, ó. São militares de serviço ativo e esse vermelhinho aqui é o início da carreira, que é a posse, a nomeação ou a investidura no cargo de provimento efetivo. Que no caso, de acordo com a lei vigente, vocês, cadê o mouse? O mouse aqui tá... O mouse, aqui ó. De acordo com a lei vigente, aqui o militar, esse militar do serviço ativo, que são os alunos dos cursos de formações, soldados, oficiais ou os oficiais especialistas, que é saúde, capelania e complementar, eles ainda não detêm o cargo de provimento efetivo. De acordo com a lei agora. Na próxima lei, a atualização, eles já terão, né, já terão o cargo de provimento efetivo, já serão militares de carreira, ok? Mas por enquanto ainda não. Artigo 5, né? A atividade continuada, a carreira militar estadual é privativa do pessoal da ativa, iniciando-se com o ingresso. É por isso que eu botei aqui, ó, o ingresso, ok? Beleza? Lembrando que quando a lei for atualizada, o ingresso vai vir para cá, né? Os alunos já estarão inclusos na carreira. Por enquanto ainda não. Aí temos os militares da ativa, os militares da reserva minerada, né? Sujeitos ainda, né? Os que podem voltar para o serviço ativo, só que não tem mais a promoção, os da reserva remunerada. Eles vêm para cá, para o serviço ativo, só que não tem direito à promoção, beleza? Aí tem lá o artigo, o inciso 3 lá do artigo 99, né? A situação 3, perdão, de reserva não remunerada. Tem gente que diz que não existe, tem gente... Tá na lei, morrer Maria Preá, se tá na lei, existe. Né? Se na prática não, mas está na lei. Se for cobrado em concurso, a gente está dentro. O reformado 2, que são os reformados que estão dispensados, perdão, o reformado 1, que estão dispensados, né, que é por idade, artigo 3, lá já vimos, né, por idade ou tempo de serviço. Né? Aí vamos lá, a reserva remunerada. Quem está na reserva remunerada também e não vem para o serviço ativo? O militar eletivo, ok? O militar eletivo, já falamos sobre ele, né? Que ele está na condição de reserva remunerada e não volta para o serviço ativo. Até falamos sobre a questão dos vencimentos dos militares em igual situação hierárquica, né? No posto ou graduação, enfim. Tanto faz o ativo como o inativo, né? Da reserva ou reforma, em igual situação hierárquica, eles recebem o mesmo valor. Aí ele diz, exceto os casos previstos em lei. Né? Aí tem lá a situação dos reformados por incapacidade definitiva, reformado administrativamente disciplinar, não recebe igual. E o da reserva remunerada, que está nessa condição de eletivo aqui, né? Militar eletivo aqui, ele não tá recebendo igual também, ok? Artigo 190, a reforma por incapacidade definitiva, né? Já falamos sobre ele um pouquinho, vamos falar mais para frente lá. E o Código Disciplinar, no artigo 14, né? Os reforma administrativa disciplinar, e também o artigo 22. O da reserva remunerada aqui, pessoal, eles podem retornar ao serviço ativo através de uma convocação, ok? Né? Os que estão, lógico, que recebem reserva remunerada, já está dizendo, recebem, e que ainda estão sujeitos, ok? Os militares eletivos do artigo 53 não voltam para o serviço ativo. O do artigo 99 também não volta para o serviço ativo. O reformado na condição 1, que é por idade e tempo de serviço, não volta para o serviço ativo, não pode, a lei não permite mais. O reformado por incapacidade definitiva, artigo 190, ele ainda poderá, como recurso ou revisão, se não ultrapassar 2 anos, nós vamos falar disso lá na frente. Isso aqui já é uma revisão zona geral. Vocês têm que ter esse slidezinho aqui, tá, pessoal? Vamos lá. O reforma administrativa disciplinar pode retornar ainda para o serviço ativo, pode ainda uma possibilidade, né, através de uma anulação se a reforma administrativa disciplinar dele tiver sido ilegal. E esse pedido de anulação pode acontecer num prazo máximo de até 5 anos. Passou disso aí, ele não tem mais direito, ok? Aí vamos lá, artigo 35, lá em cima aqui, ó. Opa, volta aqui um pouquinho. Os cargos de provimento efetivo dos militares estaduais são os postos de graduações, compondo as carreiras, somente podem ser ocupados por militares em serviço ativo. Isso aqui vai mudar, né, com a atualização da lei, que os alunos dos cursos de formação já estarão inclusos aqui, ó. Por enquanto, ainda não, ok, pessoal? Para frente. Artigo 38. O cargo militar é considerado vago até a posse, né? Ou seja, o cargo de provimento efetivo está vago aqui, ó. Até a posse, beleza? Então, ou seja, esse militar ativo aqui, de acordo com a lei vigente, não detém ainda o cargo de provimento efetivo, ok?
Beleza. Para frente. Artigo 28. É vago. Exoneração, demissão, expulsão, falecimento, extravio, desertores. E o artigo 53, inciso 1, que é o militar estadual menor que 10 anos, né? Que ele se alistou lá, perdão, se alistou não, se registrou no cargo político e automaticamente, de forma imediata, ele perdeu o cargo de provimento, né? Sem percepção, remuneração, ou seja, foi para fora, ok? Aí esse militar aqui, artigo 53, vai para onde, ó? Todos eles, exonerado, demitido, expulso, falecido, extraviado, desertor, e o artigo 53, inciso 1. Vai para onde, pessoal? Ó, a seta vermelha, ó. Para fora, tá aqui, ó. Ele não é mais militar, ok? Ele não é mais militar, tranquilo? Show de bola. Artigo 52, estabilidade, o oficial na posse, ok? E o cargo também, posse e com o ingresso, não é isso? Vamos lá da praça, estabilidade. Maior que 3 anos, o cargo tem na posse, só que a estabilidade é com maior que 3. E a exoneração é pedido. O oficial também, exoneração é pedido, ok, pessoal? Lembrando, o cargo é na posse, só que a estabilidade para a praça é com mais de 3. Militares com menos de 10 anos, artigo 53, vem para fora, ó. Tá vendo, ó? Se candidatou lá a partir do registro, vai para onde? Para fora. Quem é o outro aqui, ó? 10 ou mais anos, se candidatou, foi eleito e foi empossado. Remuneração proporcional, reserva remunerada com o salário, o dinheirozinho aqui, ó, proporcional ao tempo de serviço, vai para onde? Aqui, ó, artigo 53, inciso 2, reserva remunerada, já coloquei até aqui, né? Beleza. Aí esse agregado aqui é só numa próxima aula que nós vamos falar dele. Beleza? É um resumão aí bacana e tem mais coisas aí até o final do nosso estatuto. Vamos para nossas questões agora, pessoal. As nossas questões, cadê a aula do estatuto? As nossas questões, resolvam as questões em casa, tá? Questões serpente, faca na caveira e nível Jedi específico para vocês. Vamos que vamos! Deixar de se apresentar após o término do afastamento por meio de licença ou ainda nos casos em que se aplicar as dispensas do serviço quando autorizado, vírgula, no primeiro dia útil poderá incorrer automaticamente na deserção militar, certa ou errada? Certo ou errada? É só questão de atenção, pessoal. Vamos lá. Marca no chat aí, cuida. Vai, 10 segundos. 10, 9, fazer a contagem igual o meu filho João. 10, 9, 4, 3. Ele dá um pulo assim. 2 e 1. Questão errada, pessoal. Ele não incorre automaticamente na deserção. Primeiro vem a ausência, ok? Primeiro vem a ausência aqui, ó. Incorre automaticamente na deserção. Aqui é o erro da questão, não. Primeiro ele incorre na ausência para depois na deserção, ok? Questão errada. Aqui, ó. Encerramento incorrerá nas situações de ausência, que a ausência nós vamos ver que é por mais de 24 horas, ok? Show de bola. E a deserção é até 8 dias. Lógico, a deserção é uma consequência da ausência. Será como uma manifestação de recompensa unicamente, vírgula, o elogio dispensado ao militar estadual. Certo ou errada? Deixa eu diminuir aqui para não cortar aqui, pronto, show de bola. Vamos lá, certo ou errada? Marca, 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 cuida. Bora, anda, chama. Sem atrasar, pessoal, vamos lá. 3, 2, 1. Questão está certa. Show de bola. Próxima questão. O militar estadual poderá sofrer desconto das férias como forma de dispensa? Certo ou errada? Qual o bizu, pessoal? Quando vocês veem uma questão dessa, quando ele diz poderá, é que existe uma possibilidade, ó. Essa palavrazinha vocês têm que observar isso aqui, ó. Existe ou não existe uma possibilidade? Sim, com certeza. No todo ou em parte, né? Como forma de dispensa, né? Em férias já publicadas ou não. Para de desconto em férias já publicadas e não gozadas no todo ou em parte. Não é isso? Show! Julgue assertiva, podendo ser interrompida apenas aos casos de crime propriamente militar, a licença, somente em flagrante delito e nas indicações em inquérito policial militar a juiz da autoridade competente, do mesmo modo, não se estenderá para o cumprimento de punição disciplinar conforme determinado pelo comandante-geral da respectiva corporação militar. Certo ou errada?
Eu acredito que essa questão esteja errada porque ele fala isso aqui, ó. Do mesmo modo. Ok, pessoal? Do mesmo modo. Mas vamos ver aí. Certo ou errada, certo ou errada. Show de bola, 3, 2, 1. Questão tá certa, o professor se enganou, deu uma pegadinha aí para vocês, né? É isso aí, pessoal. E os comentários da questão aí, ó, né? Conforme determinado pelo comandante geral, show de bola. Mas essas palavras vocês sempre têm que observar, pessoal, na prova. À luz do Estatuto dos Militares, julgo que se segue. Será critério de obrigatoriedade para a elegibilidade, vírgula, a alistabilidade? Certo ou errada? Certo ou errada? 3, 2, 1. Vamos lá. Certo, pessoal? É um critério obrigatório, né? Para o militar ser elegível, ele obrigatoriamente tem que ser alistável. Você já sabe que critério é esse, 10 ou mais anos. Em estado de guerra ou nos casos de mobilização social, a licença será interrompida? Certo ou errada? Vamos lá, vamos lá. A licença será interrompida, pessoal, ou ela poderá ser interrompida? Vocês lembram? Estado de guerra, estado de sítio, estado de defesa, mobilização, o que vier depois dele poderá. Não é que tem que ser. E aí? Questão errada, ok? É isso aí. As licenças poderão, olha aqui, ó. Possibilidade, poderão. Poderão, ok, pessoal? Poderão. O militar estadual que contar com os requisitos para concessão de licença para afastamento total do serviço por até 2 anos, para interesse particular, o tempo desta, vírgula, será computado para obtenção de qualquer benefício previdenciário, inclusive a aposentadoria? Certo ou errada? Aí tem lá, né, o critério, desde que ele recolha 33% mensalmente da última remuneração. Questão certa, artigo 63, parágrafo 4º, show de bola. O militar sem a condição de alistabilidade, se alistável é elegível? Aí quem não pegou essa aula aí dá um nó, né? O militar sem a condição de alistabilidade, se alistável é elegível? Lógico que não, né? Questão errada. Se alistável, ele não vai ser elegível, ele não tem o critério de alistabilidade, né? Lendo rápido, né, Luana? Lendo rápido a questão, né? É errada. Bora para frente. Para a passagem à reserva remunerada do militar elegível, será critério exclusivo a alistabilidade? Certo ou errada? Essa aí tá fácil, essa aí, né? Lógico, certo? É isso mesmo. O militar estadual elegível é agregado? Certo ou errada? Vamos lá, pessoal. Certo ou errada? 3, 2, 1. Certíssimo, é isso mesmo. Agregação enquanto, né, da elegibilidade, ok? Ele eleito foi, mas a partir do momento que ele foi empossado, ele automaticamente, né? Para reserva remunerada, fecha a conta, passa a régua. Vamos para frente. A agregação advinda da elegibilidade, vírgula, será destinada aos militares estaduais, vírgula, a partir do registro de sua candidatura. Certo ou errada? Certo ou errada? A agregação alcança para elegibilidade a partir do registro. É isso mesmo? Certo ou errada? É isso aí mesmo, pessoal. Questão errada. Peraí. Vamos ver aqui de novo. Ou mais anos será agregado por ato do comandante geral sem perda da remuneração e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a reserva remunerada com proventos. Pessoal, essa questão aqui, a agregação advinda da elegibilidade, será destinada aos militares estaduais a partir do registro de candidatura. Opa.
essa questão aqui, na verdade, ela pode ser reformulada, mas essa questão, via de regra, ela está certa, ok? Está certa, o Czão de certo. Por quê? Porque quando ele diz aos militares estaduais, a agregação advinda... Porque a questão é clara, ele diz assim, não, o teor da questão não é aos militares, se é ativo ou inativo. Quando ele fala a agregação advinda da elegibilidade, quando ele fala que a agregação veio pelo critério da elegibilidade, isso quer dizer que o militar já, no automático, ele era ativo. Porque não pode existir uma agregação vinda da elegibilidade se ele for inativo, ok? Então, na hora que eu reformulei essa questão, eu não observei isso aí, mas a questão está certa, ok? Esse gabarito é certo. A agregação advinda da elegibilidade será para os militares da atividade? É por isso que nessa questão aqui eu já coloquei esse detalhe, aí ela vai estar certa também, mas aquela outra também está certa, porque a agregação, ela vindo da elegibilidade, ela só alcança militar ativo. Ela não existe uma agregação da elegibilidade se o militar estiver inativo. Lá na inatividade ele se candidatou para vereador, ele não vai ser agregado, porque a agregação só alcança militares enquanto da atividade, ok? Show de bola. Direito do militar estadual, transferência para reforma a pedido, certo ou errada? Essa é fácil, né? Tá tranquilo. Transferência para reforma não, para reserva. Reserva remunerada, né? Reserva remunerada a pedido, tá? Reforma é ex officio. Questão errada. Os militares estaduais alistáveis são elegíveis? Certo ou errada? Questão pequena, né? Mas bem objetiva. Questão certíssima. O militar estadual alistável é elegível. E o que ele quer dizer? O militar alistável, o militar que tem 10 ou mais anos. Se registrar, será elegível. Ou seja, ele permanecerá continuando, ele permanecerá, vírgula, né, sendo militar. Ok? É o que ele quer dizer isso. Questão certa. Mesmo que de forma regular a licença, o militar que se encontrar revestido sobre os efeitos regulamentados da licença, ainda assim, vírgula, poderá ter seu gozo interrompido. Quando ele diz poderá, pessoal, aí a gente já mata a questão, né? Questão certa, ok? Por quê? Porque o gozo pode ser interrompido? Pode, estado de sítio, defesa e tal, e aqueles outros itens lá, né? Pode ser interrompidos, né? Poderão ser interrompidos assim. Os militares estaduais são elegíveis? Opa! E aí? Certo ou errada? Os militares estaduais são elegíveis? Errada. Os militares estaduais não, porque tem gente aqui que tem menos que 10 anos e eles não serão elegíveis. Logo, se eles não são, né, alistáveis, não é isso? Alistáveis, como é que eles serão elegíveis? Né? Não serão elegíveis, ok? Questão errada. Show de bola. Vocês já estão entendendo isso, alistabilidade, elegibilidade, etc, né? O militar afastado por inativação proveniente de alienação mental terá o seu porte de arma cassado. Vocês lembram que eu falei lá, pessoal? Não é proibição e nem cassação, é suspensão, ok? Suspensão. Não é isso? Questão errada. O militar que não contar com o critério da alistabilidade, vírgula, poderá, vírgula, ser atribuída a exoneração a pedido? Aí vai muito da linha de pensamento da banca. Eu estou fazendo essa questão por questão de conhecimento para vocês acumularem a informação. Mas é muito provável que não caia uma questão dessa, porque a banca ela vai pensar no nível mais, né, linear, mediano aqui, ok? Pode ser que esteja certo, aí ela pode atribuir aquela outra lá, exoneração ex officio, porque a lei aqui está impondo e etc e tal. O militar que contar com o tempo necessário à estabilidade funcional adquirida, quando da estabilidade será elegível? Opa! O militar que contar com o tempo necessário à estabilidade, estabilidade funcional adquirida. A gente viu que para oficial aqui é na posse, né? Na posse. Não é isso? Para oficial? Oficial. E para praça, a gente viu que é maior que 3 anos. A estabilidade aqui é 10 ou mais, não é isso?
né? Maior ou igual a 10. A listabilidade. Então a questão está certa ou errada? É errada, né, pessoal? Estabilidade funcional é uma coisa, critério da listabilidade é outra. Questão errada. Embora afastado do serviço ordinário militar estadual por meio de uma dispensa, serão conferidas ao militar estadual a remuneração integral e o cômputo como de efetivo serviço ou ainda, nestes casos, como tempo de contribuição militar. Certo ou errada? Os dois tempos, né, aparecendo aqui, ó, tempo de efetivo serviço, tempo de contribuição militar. A questão está certa, certíssima. O militar não estando coberto da alistabilidade, quando alistável, será exonerado a pedido do cargo de provimento efetivo? Aí é mais uma questão em relação àquela linha de pensamento que eu falei para vocês. Aí vai depender de como a banca, né, achar se vai ser uma exoneração a pedido ou uma exoneração ex officio. Por isso eu coloquei errado aqui de novo. Naquela lá eu coloquei certo e nessa eu coloquei errado. Para ajudar as duas vertentes, ok, pessoal? Provavelmente esse tipo de questão não vai cair em prova. E por hoje é só, senhoras e senhores, aula do Estatuto. Vamos já entrar na aula do Código Disciplinar, tá? Ok? Vamos dar pausa aqui.